Senador, seja muito bem-vindo. Claro, vários assuntos para nós tratarmos, mas eu gostaria que o senhor analisasse essas notícias que vieram à tona. Como o senhor está vendo esse processo na Petrobras, troca no comando da estatal, sai José Mauro Coelho, entra o Caio Paes de Andrade, homem de confiança de Paulo Guedes. Agora, o fato da companhia sempre se justificar que adota a política de preços sempre baseado no mercado internacional acaba sendo uma justificativa que interfere nesse processo e, ao mesmo tempo, apresenta um lucro que supera 44 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano. Esses fatores, na sua avaliação, senador, foram determinantes para essa troca? Bom, boa tarde, Daniel. Evidentemente, todo esse quadro que você descreveu aí, que isso funde a cuca de qualquer pessoa que tem um raciocínio retilíneo demais, totalmente liberal, totalmente estatizante, porque esse é um processo que exige uma compreensão muito mais complexa. Veja, durante toda a história recente, de Getúlio para cá, todos os governos brasileiros, independente de matizes políticos, perseguiram um objetivo em comum. Eu diria que é o único ponto em comum de todos esses governos. É a persecução da autossuficiência em petróleo. E por que fizeram isso? Teoricamente, para se livrar de cada vez mais os volumes importados de petróleo que estavam sujeitos a oscilações imponderáveis e incontroláveis do preço global da commodity de petróleo, que é a variável mais incontrolável de toda a economia mundial. Aí nós nos vemos livres desse processo, juntamente com essa conquista da autossuficiência ali por volta de 2006, e ficamos trafegando ali na linha da autossuficiência, às vezes abaixo, às vezes acima, em função do nosso consumo, mas claramente projetando um futuro de exportadores de petróleo. Pois bem, agora que nós temos essa situação completamente consolidada e somos exportadores de grandes volumes de petróleo leve, a pergunta que fica é: por que eu aplico para mim, para a minha economia, mas por que eu conquisto isso e no momento que eu conquisto, eu jogo isso fora, praticando preço de paridade de importação? Veja bem que nós não estamos aqui preconizando a separação do Brasil do resto do mundo e a dissuasão completa do mercado internacional. Referência internacional é uma coisa. O preço subiu lá fora, tem que repercutir aqui dentro de alguma forma. Agora, a repercussão imediata e como se você não estivesse produzindo nenhuma gota de petróleo e refinando nenhuma molécula de hidrocarboneto e transformando em produto, quando você refina 80% das necessidades de qualquer produto derivado de petróleo, é uma estupidez aparente. Não é? Quer dizer, por que você correu 60 anos atrás dessa autossuficiência se agora você não pode usar isso a seu favor? Aí dizendo, mas é porque tem que ter importado. Então, por que você importa 20%, 10%, 15% de determinados produtos, você precisa seguir para 100% da sua produção o preço que interessa ao importador e não que interessa ao Brasil? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: diante de toda aquela argumentação de que havia necessidade de vender refinaria, vender gasoduto, vender rede de postos, toda a BR, para aplicar o resultado disso no pré-sal e no reinvestimento, para onde foi esse dinheiro? Foi justamente todo distribuído. E aí eu pego esse lucro todo e distribuo 100% dele pela primeira vez na história para meia dúzia de privilegiados acionistas preferenciais. Portanto, essas duas dúvidas é que assolam hoje o brasileiro. E o governo, para completar, tem um desinteresse, eu chamaria de uma nonchalance total em relação a esse assunto. Ele diz, não, vamos esperar, vamos ver, troca aí a Petrobras, troca aí o ministro. Tudo jogo de cena, não muda nada. E agora ainda colocaram uma pessoa que tem, inclusive, menos atributos do que deveria em relação ao setor, não é? Mostrando praticamente um desinteresse realmente pela administração da política de petróleo. Qualquer um pode ir lá. Será que ninguém aceita ser presidente da Petrobras nessa gestão justamente por todas essas incongruências que nós estamos falando aqui? Talvez. Ou então é desinteresse mesmo e o governo quer realmente que aconteça o que está acontecendo. Preço alto na bomba, favorecendo determinados grupos e determinadas pessoas.